E aí galera, terceiro, beleza? Tudo bem com vocês? Ajeitando aí. Vamos lá, ó. Essa primeira aula nossa aí, são duas aulas curtas, tá? Falando sobre a primeira e a segunda lei de Newton, tá bom? Então essa é mais teoria, porque senão eu vou usar a lousa. Aí a segunda parte, que é a segunda lei de Newton, aí eu vou trabalhar na lousa com vocês, tá? Alguns alunos comentaram aí que faltou a aula 12 e 13 da apostila. Comecinho dessa apostila, aí eu comecei da aula 14 diante para fechar um assunto, fechar um bloco, tá? Quando voltarmos, tá bom? Quando acabar isso aqui, quando voltarmos no comecinho da apostila, eu dou um trato geral aí, tá bom? Não quando voltar as aulas, entendeu? Quando acabar esse bloco, essas duas aulas, a gente volta e finaliza. Possivelmente a prova de vocês deve cair toda essa apostila 2. Tá para fechar, fechar agora hoje amanhã, data de prova, vocês vão ficar sabendo como é que vai ser, tudo, tá bom? Mas possivelmente cai toda essa apostila 2, é uma apostila bem tranquila, vocês viram aí que o assunto é muito fácil, certo? Fala de vetores, agora a primeira, a segunda lei de Newton, na outra apostila fala de refração, espelho, côncavo, convexo, plano, tá bem tranquila a apostila aí, beleza? Mas vamos lá, essa aula vamos começar na aula 15, página 59. Então, aula 15, página 59. Fala para vocês da primeira lei de Newton. Então, a primeira lei de Newton, ou chamada também como princípio da inércia. Tanto faz, tá? Alguns livros, você, na hora que bate o olho, eles vêm marcado a primeira lei de Newton e outros vêm marcado aí como lei da inércia, tá? Tá um pouco torto aqui, deixa eu arrumar aqui, tá bom? Um pouquinho melhor, não tá torto aí. Tá? Então, vamos lá. O enunciado formal da primeira lei de Newton. Qual o conceito? A gente já vê isso aí faz tempo, desde o primeiro ano, né? Que fala o seguinte: todo o corpo que está em movimento, ele tem a tendência de continuar em movimento. Todo o corpo que está em repouso, ele tem a tendência de continuar em repouso, a não ser que uma força externa haja sobre esse corpo, né? Uma força externa haja sobre esse corpo que deixe ele, ou se está em movimento, pare, ou que ele está parado, entre em movimento, tá? Mas eu explico o seguinte: a partir do momento que um corpo entrou em movimento, a tendência é ele continuar sempre em movimento, tá bom? Certo? E esse movimento sendo aí retilíneo e uniforme, certo? Tudo bem? Ou movimento circular uniforme, tá? Porque o uniforme ele mantém essa mesma velocidade, tá bom? Com o passar do tempo, tá? Então essa é a ideia, tá, gente? Tudo bem? Vamos lá. Nós temos duas características importantes. Newton fala o seguinte, ele resume essa primeira lei no seguinte: ele fala que para que exista isso, para que tenha essa ideia de inércia, né? Que é o princípio da inércia, que para ele manter essa mesma ideia, está em movimento, continua em movimento, está em repouso, permanece em repouso, a resultante das forças que age sobre um corpo tem que ser nula, ou seja, a resultante das forças obrigatoriamente tem que ser zero. Então quer dizer, a junção de todas as forças tem que dar zero, e nós só temos duas possibilidades que isso aconteça, tá bom? Para a resultante ser zero, nós temos duas possibilidades só: ou o corpo está parado, ou ele está parado, certo? Ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Por que essas duas situações? Presta atenção. A fórmula vem na segunda lei, mas a fórmula para resultante, até para ficar mais claro para vocês, resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? Então resultante é massa vezes aceleração. Quando que a resultante vai ser zero? Quando não tiver aceleração, porque massa todo o corpo tem. Agora a aceleração pode ser que tenha, pode ser que não, certo? Então quando que a resultante vai ser zero? Quando ele não tiver a aceleração. E lembra da equação da aceleração? Isso é na outra apostila lá, primeira apostila nossa. Para achar a aceleração, ΔV sobre ΔT. Então, para que tenha aceleração, eu tenho que ter variação de velocidade. Eu vou retomar isso aqui na lousa na outra aula, mas só para explicar para vocês esse conceito de resultante. Então, para que tenha aceleração, eu tenho que ter variação de velocidade. Tá? Para um corpo acelerar ou retardar, essa velocidade tem que aumentar ou tem que diminuir, isso é regra. Não tem como eu acelerar um corpo e ele manter a velocidade, ou frear, retardar um corpo e ele manter a velocidade. Ele vai ter uma variação de velocidade, certo? Então toda vez que a velocidade variou, eu tenho uma aceleração. Se eu tenho uma aceleração, eu tenho resultante. Só que Newton não quer que tenha resultante essa primeira lei. Ele fala a primeira lei de Newton, a resultante tem que ser zero. Então para ser zero, a minha aceleração tem que ser zero.
portanto eu não posso ter variação de velocidade. Minha velocidade tem que ser constante ou o corpo tem que estar parado. Essa é a ideia. Ou a velocidade é constante ou parada. Não tem velocidade. Por isso que as duas situações, as duas circunstâncias, certo? Que deixam a resultante igual a zero, são essas. Ou um corpo está em movimento uniforme, certo? Ou o corpo está parado. Essa é a definição, tá bom? Nessas duas situações, a resultante, que é a junção das forças que agem sobre um corpo, é igual a zero, tudo bem? Esse é o princípio, tá? Aí mostra para vocês o seguinte, vamos lendo, batendo papo com vocês, né? Enunciado informal do princípio da inércia. Ele fala assim, ó, todos os corpos tendem a permanecer em seu estado original, de repouso ou em movimento retilíneo uniforme, em relação à Terra, a menos que uma resultante não nula haja sobre ele. Ou seja, se ele está em movimento, ele vai continuar em movimento. Se ele está parado, ele vai continuar parado. O que vai mudar essa situação? Uma força não nula, ou seja, uma resultante que exista, certo? Que não é zero, que haja sobre ele, certo? Que vai alterar essa velocidade, tudo bem? Aí cai naquela história, né? Se essa força for no mesmo sentido, se ele está em movimento, vamos pensar assim, se eu estou em movimento, mas é uniforme, se eu aplicar uma força no mesmo sentido, na mesma direção, ele vai aumentar a velocidade, certo? Vai ser um movimento acelerado. Agora, se for no sentido contrário, vai ser um movimento retardado, ele vai diminuir essa velocidade com o passar do tempo, tudo bem? Mas é só para vocês terem ideia, que a tendência é essa, está em movimento, vai ficar em movimento, está parado, vai ficar parado, a não ser que tenha uma força externa, uma força de fora, tá? Que haja sobre esse corpo, tudo bem? Segundo item, ó, enunciado formal do princípio da inércia. Aí está assim esse enunciado formal, né? Caso a resultante das forças que atue sobre esse corpo seja nula, então ele fala aqui, ó, caso a resultante seja nula, ou seja, igual a zero, o que vai acontecer? O corpo mantém-se em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Quer dizer, se não tem força aplicada, ele vai ficar parado ou vai continuar em movimento uniforme, se tiver em uma das duas situações. Ou seja, sua velocidade vetorial é constante. Assim podemos escrever que a resultante é igual a zero quando a velocidade é constante. Tudo bem? Certo? Tranquilo até aí? Fácil? Agora quando eu falo resultante vetorial, gente, então tomem cuidado, tá? Se eu tenho um movimento circular, por exemplo, eu falo a resultante é igual a zero, aí você não pode escrever o circular uniforme, porque lembra? Quando eu falo vetorial, tem que ser igual intensidade, direção e sentido. Então pense numa roda gigante, certo? Mesmo que ele tenha na mesma velocidade, está girando no mesmo sentido, ou sentido horário, ou sentido anti-horário, não importa, está girando no mesmo sentido, mas a sua direção é diferente. Ora ele está subindo, ora ele está descendo, entendeu? Então essa resultante, ela é diferente. Então quando eu falar para vocês de resultante vetorial, se eu falar de vetorial, só cabe o movimento retilíneo uniforme. O movimento circular, mesmo sendo uniforme, não cabe aqui, pois a sua direção é diferente. Tudo bem? Então a minha para resultante ser igual a zero, minha resultante vetorial ser igual a zero, certo? Então, pelo princípio da inércia, princípio de Newton, ou o corpo está parado, ou em movimento retilíneo uniforme. Tomem cuidado, hein? Movimento retilíneo uniforme, em linha reta. O circular não entra, porque a hora está subindo, a hora está descendo, certo? Tudo bem até aí? Terceiro item, resultante das forças. Resultante das forças é a somatória das forças. Então, tem várias forças aplicadas em um corpo, certo? Tem N forças aplicadas em um corpo. A junção de todas essas forças é a resultante. Vimos isso aqui também na aula passada, onde tínhamos lá vários vetores, mesma direção e mesmo sentido, mesma direção em sentidos opostos, perpendiculares ou eles soltos, né? Onde quando ele está solto, o que acontece? Quando acaba um, começa o outro, acaba um, começa o outro, e assim sucessivamente. E depois só ligar os pontos, lembra? Chegada, certo? Partida e chegada. Ligando esses pontos, eu acho o resultante também desse modo. Tudo bem? Quando os vetores estão soltos aí, tá? Então essas 4 ideias que nós temos aí, tá bom?
nada mais é do que a continuação desse assunto. A resultante é a somatória das forças, certo? Vamos lá. O que seria essa somatória das forças? Uma força imaginária que substitui todas as outras forças aplicadas no corpo. Então, por exemplo, eu estou puxando aqui, eu puxando com essa mão a força de 10 e essa mão a força de 20. Então, eu estou puxando uma corda aqui, tá bom? Ou um objeto. Esse 10 e esse 20. Mesma direção e mesmo sentido, eu somo. Então, 10 e 20 daria 30. Então, seria uma força imaginária que substituiria essas duas forças aplicadas, certo? Tudo bem? Vamos lá. Segunda bolinha de vocês aí. Não corresponde a uma interação física. É uma força imaginária, né, gente? Que substitui aquelas forças aplicadas. Ela não está interagindo ali em si. Ela não é uma força que vai ser, eu vou acrescentar aquela força. Não, não é isso, tá? É uma força imaginária que é colocada ali, imaginando que a junção dessas dá aquela ali. E último, soma vetorial das forças de um corpo. Tá, é a junção de todas as forças, tá? Em resumo, essa ideia de resultante das forças, que R é igual a somatória, foi o que eu falei para vocês aqui, tá? Para R ser a somatória, para R ser a junção de todas, tá bom? Quer dizer, aí você vai analisar o que? Direção e sentido, sempre. Analisar direção e sentido para ver o que você vai fazer. Se vai precisar somar, se não, como é que vai fazer? Principalmente na próxima aula. Essa primeira aula é mais teórica, tá? Nessa primeira aula é importante entender o que? Quanto que a resultante vai ser igual a zero? E por que ela tem que ser igual a zero? Pela primeira lei de Newton. Tudo bem? Último item, equilíbrio. Aí tá lá, o resultante é igual a zero. O corpo tem equilíbrio. Então, não, toda vez que o corpo está em equilíbrio, ele não tem que ter nenhuma força aplicada nele. Ou essas forças aplicadas, todas elas somadas, ser igual a zero. É igual se eu tiver aqui, ó, tem uma apostila aqui, certo? Vamos supor que eu tenho um fio que puxa essa apostila para cima com uma força de 10 e um fio que puxa para baixo com uma força de 10. Se está puxando 10 para cima, 10 para baixo, sentidos contrários aí das forças subtrai. Então a resultante é zero. Então quer dizer, para ter equilíbrio, a resultante tem que ser zero. Tudo bem? E nós já vimos na aula de agora, na aula de hoje. Quais são as duas possibilidades para essa resultante ser zero? Ou o corpo está em repouso, ou seja, sua velocidade é zero, não tem velocidade, tudo bem? Ou ele se encontra em movimento retilíneo uniforme. Aí a sua velocidade ela é diferente de zero, porque ele tem velocidade, mas porém essa velocidade ela é o que? Constante, ela não muda com o passar do tempo, certo? Então voltando, quando o corpo está em equilíbrio? Quando ele está parado ou em movimento retilíneo uniforme. Tem um nome aí para vocês, até grife na apostila, tá? Quando o corpo está parado, eu chamo de equilíbrio estático. Estático vem de estátua, parado. Então, equilíbrio estático, parado. Equilíbrio dinâmico, dinâmico vem de movimento, tá? Então, estático vem de parado, dinâmico de movimento. Então, esses são os dois pontos, as duas possibilidades para um corpo estar em equilíbrio, certo? Tranquilos? Tranquilos aí? Tá? Então só vou dar uma pincelada rápida aqui para você dar um tempinho depois partir para o exercício e vocês montarem o exercício de vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o título da aula é Princípio da Inércia ou Primeira Lei de Newton, conceitos e aplicações, certo? Então vamos lá, qual é o conceito da primeira lei de Newton ou princípio da inércia, tá? Depende do autor, vou chamar de uma ou outra, tá? Mais conhecido como primeira lei de Newton mesmo. Todo corpo que está em movimento tem a tendência de continuar em movimento. Todo corpo que está parado tem a tendência de continuar parado, a não ser que uma força externa haja sobre esse corpo. Tudo bem? O que é resultante? Resultante é a somatória das forças. É a junção, é uma força imaginária que substitui todas as forças que agem sobre o corpo. Então você vai agrupar, vai juntar as forças que agem sobre esse corpo, tá bom? Numa única força, nessa única força imaginária, que seria a resultante, a junção de todas essas forças, tudo bem? Como essa junção de todas as forças resultante, ela vai ter uma intensidade, que é o valor numérico, uma direção e um sentido, a gente pode classificá-la como vetorial. Então a resultante é uma força vetorial também, já que determina as três características, lembra? Pediu para vocês as características da resultante, é a intensidade, que é o valor numérico,
direção, que é a linha, que é a reta, né? E sentido, que é a seta, direita, esquerda, para cima, para baixo, etc. Vocês já viram bastante também, tá bom? E qual a condição de o corpo estar em equilíbrio? O corpo vai estar em equilíbrio em duas situações, certo? Primeiro passo, para estar em equilíbrio, a resultante tem que ser zero, ponto. Agora, a resultante é zero em duas situações: ou o corpo está parado com a velocidade igual a zero, aí eu falo que isso aí é um equilíbrio estático, ou o corpo está em movimento retilíneo uniforme, aí a velocidade ele vai estar em movimento diferente de zero, porém, como ele vai ter esse movimento, eu falo que é um equilíbrio dinâmico, tá bom? Lembra, a ideia de dinâmico vem de movimento, mover, certo? Tranquilo até? Então esse vídeo é mais curto, que a aula é bem curtinha mesmo, tá bom? Mas ó, já vou preparando outro para vocês já na sequência, tá? Quero falar para vocês com relação à aula. Quais são as aulas aí? Vamos lá. Vocês vão fazer página 59 e 60, tá bom? Vocês vão fazer exercícios da página 59 e da página 60. Tudo bem? Então essa é a ideia, tá? Vocês vão fazer exercício da página 59 e da página 60. Tranquilos? Tá? Então vocês têm aí 3 exercícios para montar. Então vocês vão assistir o vídeo, ler a parte teórica da aula, que é importante, dá uma lida, grifem o que acha importante da apostila, isso é bacana, tá bom? Ainda mais chegando perto de prova, perto de atividade, então já fiquem mais perto, já vou cobrar de vocês. Essa matéria aqui, as 3 leis de Newton, é uma matéria que vira e mexe, cai em vestibular, cai sempre em Enem, tá bom? Tá? Então estudar, focar, tá? Ler direitinho a parte do enunciado, eu falei para vocês, assiste o vídeo, lê a aula, grife o que tem que grifar e refaz o exercício. Em 50 minutos dá para fazer isso tranquilamente, bem feito, tá? Dá para trabalhar bem feito isso aí. Dá para assistir o vídeo, tá? Dá para ler a parte teórica da aula, grifar o necessário e depois resolver os exercícios, tudo bem? Certo? Tá? Na próxima aula nossa aqui, já vou montar para vocês um quadro já, vamos trabalhar com a segunda lei de Newton, aí sim entra a parte de cálculo para vocês, mas nada diferente que a gente bater um papo agora, de falar de resultante, massa, aceleração, velocidade, muda pouca coisa, beleza? Falou galera, até mais e bom trabalho aí, tá bom?